Olá, hoje nós estamos gravando o programa Encontro com o Autor número 23 e temos uma convidada, uma professora da PUC Paraná, do mestrado e doutorado da PUC Paraná, e tratar de um tema candente, de um tema que interessa a todos nós, numa perspectiva globalizada, que é a internet. E o livro, originalmente escrito em espanhol, e eu estou aqui com a versão em espanhol, aliás, só existe a versão em espanhol, eu imagino, a nossa entrevistada vai responder logo em seguida, e a entrevistada é a Ana Luísa Walter de Santana, professora Ana Luísa de Santana. O livro é El Poder Privado en Internet, Retos e Estrategias para la Protección de la Libertad de expressão em la era digital. Eu peço perdão pelo meu espanhol, mas, professora, é um prazer recebê-la aqui. A senhora que tem uma trajetória singular, importante, no que diz respeito a essa pesquisa, a esse tema, plataformas digitais e relação com governos, com as pessoas de um modo geral, tanto faz, físicas ou jurídicas, e falar um pouquinho da professora Ana. Ela é oriunda de Santa Catarina, fez faculdade de Direito em Londrina, no Paraná, evidentemente. Em seguida, fez o mestrado na PUC São Paulo, que é um mestrado muito importante, um PPGD muito importante, muito respeitado. Em seguida, fez o doutorado na PUC Paraná, com um sanduíche na Colômbia, e onde acabou residindo como pesquisadora e desenvolvendo a tese também, em parte desenvolvendo a tese, durante 5 anos em Bogotá, atuando na Universidade dos Andes e também numa importante editora jurídica com sede na Colômbia. Ela é original da Espanha, mas ela tem em vários países latino-americanos. Maravilha. E também, posteriormente, com uma passagem de pesquisa no Instituto Max Planck de Heidelberg, na Alemanha, onde nós nos conhecemos num evento que houve lá. Eu estava fazendo também uma pesquisa, fiquei lá de janeiro a março do ano passado. Então, é isso. Professora Ana, seja muito bem-vinda, e vamos falar sobre esse tema extremamente importante. Eu gostaria que a senhora nos explicasse como é que surgiu esse interesse sobre o tema e que tecesse algumas considerações sobre o livro. É claro que nós vamos desenvolver ao longo do tempo. Claro. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É um prazer ter essa oportunidade de conversar com vocês, contar um pouco, né, sobre a obra, mas também vir aqui e a gente poder se reencontrar novamente. Então, é um prazer enorme. O livro surge de uma preocupação. Eu tinha um interesse muito grande pelos temas relacionados à liberdade de expressão, mas eu queria entender um pouco como como a internet tinha modificado o exercício desse direito, né? Todo o desenvolvimento tecnológico e especialmente como a internet tinha modificado
fortemente o exercício do direito à liberdade de expressão. E entra nesse jogo, né, um ator que a gente não estava acostumado. A gente sempre pensou o direito à liberdade de expressão a partir desse olhar entre estados e indivíduos. E durante séculos, né, professor? Durante séculos, né? O direito foi organizado a partir dessa perspectiva. Com a internet, né, a gente passa a ter uma relação que se modifica completamente, porque entra, né, nessa relação esses atores privados que passam a ter uma governança profunda, né, sobre aquilo que acontece dentro da internet. Então, eu queria olhar o direito à liberdade de expressão, mas entendendo um pouco, né, essa nova dinâmica, esses novos atores que faziam parte, que eram essas empresas privadas, que desestruturam, de fato, a maneira como o direito foi pensado, foi organizado, né? A gente precisa repensar um pouco todos esses temas a partir desse que eu chamo poder privado, né, da internet. Então, o livro surge a partir desta preocupação, né? E o que eu olho especialmente nesse momento desse livro, que é produto, né, da minha tese de doutorado, é olhar especificamente o que a gente tem dentro do sistema interamericano, dos estándares interamericanos para a liberdade de expressão, que inicialmente, outra vez, tinham sido pensados para regular indivíduos e estados, como eles poderiam ser usados, ou se existiria a possibilidade, né, de pensar esses mesmos parâmetros para regular também, ou para orientar de alguma maneira, melhor que regular, mas orientar a atividade dessas empresas privadas. Para que ainda que no espaço digital, a gente, mesmo que esse seja um espaço dominado por empresas privadas, que a gente pudesse continuar tendo promoção e proteção de direitos fundamentais. Essa preocupação, professora, importante e atual, e absolutamente atual, ela surge no doutorado ou, por exemplo, seu mestrado chegou a tratar de algum tema parecido? Como é que surge essa preocupação? Em que momento essa ideia, a luz acendeu e disse, olha, esse tema é relevante e eu vou pesquisar sobre ele. E dentro da pergunta, mais uma sub-pergunta. Algum autor, alguma situação específica? Que momento e se teve alguma situação específica? Claro. Eu, no meu mestrado, na verdade, eu trabalhei com interpretação constitucional, porque eu já tinha uma preocupação muito grande, né, em toda a relação de proteção de direitos fundamentais. E eu sempre tive um particular interesse pelo tema da liberdade de expressão. Só que quando eu entrei no doutorado, eu demorei um tempo entre o mestrado e o doutorado. Quando eu ingresso no doutorado, né, a minha orientadora, que foi a minha orientadora do mestrado, e hoje eu tenho a felicidade de que é uma colega, né, de profissão, da PUC também, a professora Daniele Pamplona, ela acabava de chegar do pós-doutorado dela e estava trabalhando o tema de empresas e direitos humanos. Nós estamos falando do quê? 2018? 2016. 16. Né? Então, existia, né? Ela vem com essa bagagem toda de empresas e direitos humanos, ela volta, né, de um pós-doutorado na American University, muito com essa bagagem. American University fica onde? Em Washington, né? Então, ela fez lá e vem todo com essa bagagem do tema de empresa e direitos humanos, que estava começando a ser discutido, mas eu queria, né, trabalhar o tema da liberdade de expressão. E comecei a me interessar por essa relação privada, ou como as empresas iam transformando, né, ou a proteção ou a violação de direitos, que a senhora se refere às plataformas digitais. No meu caso, as plataformas digitais. E é curioso, quando a senhora começa a pesquisar, a pensar
nisso, a senhora acabou de dizer que é 2016, é o período, coincide com o ano em que os Estados Unidos estão numa eleição presidencial, Hillary de um lado pelo Partido Democrata e Donald Trump, um outsider, né, um homem que sempre foi empresário, nunca exerceu nenhum cargo público, do outro lado, pelo Partido Republicano, e utilizando fortemente a internet, Claro. inclusive é motivo de investigação no Congresso, que é a comissão que vai investigar a influência russa, suposta influência russa, na eleição de 16. Quer dizer, esse tema estava borbulhando, né? Sim, era um tema que... Mas é curioso, Continua, porque mas- embora aquele momento, né, existia, a gente já percebia de alguma maneira uma influência muito grande das empresas, né, em diversos aspectos, aquilo que hoje a gente chama, né, desses riscos sistêmicos que essas plataformas têm, mas naquele momento, relacionar ou dizer, olha, esse é um espaço que, embora seja um espaço privado, a gente precisa ter proteção de direitos fundamentais, né? Ou fazer essa relação que a gente já fazia de maneira relativamente fácil, por exemplo, quando eu falava de mineradoras ou quando eu falava de empresas têxteis, que também tinham a obrigação de respeitar direitos humanos, com as plataformas digitais tinha muito pouca pesquisa. Então, quando eu comecei a fazer as minhas pesquisas para o doutorado, eu achava um documento aqui, especialmente da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão das Nações Unidas, o David Kaye, naquele momento que era o relator, trabalhava um pouco, começava a mencionar, olha, essas plataformas também têm uma responsabilidade, né, com relação à proteção de direitos humanos, mas existia muito pouco conteúdo, porque se a gente for pensar, o boom de toda essa discussão, ele aparece pós-pandemia. Né? Ali 2020 muda completamente o cenário, mas até então, essa relação entre empresas e direitos humanos, né? Mas com um enfoque mais específico em empresas de tecnologia de um modo geral, e no meu caso, nas plataformas digitais, ele tinha pouco conteúdo. E eu acho que um dos grandes textos que aquele texto são aqueles momentos em que a gente lê e fala, acho que eu achei o caminho, né? Tem um professor de Yale, que é o Jack Balkin, que ele escreve um livro em que ele fala que o discurso, na verdade, ou a proteção da liberdade de expressão, ele não é mais essa relação, né, vertical entre estados e indivíduos, mas ele chama que agora a gente passa a ter uma relação que é triangular. Porque a gente continua tendo estados, continua tendo indivíduos, mas a gente passa a ter nessa outra ponta do triângulo aquilo que são as empresas privadas. Né? E ele fala como esse ingresso desse outro ator, né, dessas empresas privadas, modifica completamente as relações. Então, ele vai falar que você passa a ter, né, um sistema de governança na internet que está absolutamente moldado, não por regras estatais, mas pelas empresas privadas, que são bastante opacas com relação às suas regras de governança. Né? Você tem um impacto direto na vida das pessoas, porque você passa a ter uma vigilância estatal também bastante significativa a partir do ingresso dessas empresas privadas nessa relação. Então, ele começa a dar um pouco de luzes para aquilo que depois passa a ser discutido de maneira bem mais intensa a partir da pandemia. A senhora passou um longo período na Colômbia, na Universidade dos Andes e na editora que nós mencionamos no início. A Colômbia, de uns tempos para cá, né, poderia dizer 10 anos aproximadamente, eu não sou estudioso do sistema constitucional colombiano, mas nós conhecemos, né, na medida em que estamos envolvidos com o direito constitucional. A Colômbia, ela tem uma projeção, um reconhecimento por conta da atuação de sua corte
Suprema. Corte Constitucional. Corte Constitucional, que é um outro nome de Corte Suprema. Né? Eu pergunto, a Corte Constitucional colombiana tem alguma decisão que mereça comentário, que chame atenção? Ela tem uma contribuição nesse sentido também? Por favor. A Corte Constitucional colombiana ela é uma corte que vem se destacando muito justamente em razão desse diálogo que ela faz, né, ou fez, talvez em um momento anterior, de maneira muito forte com o próprio sistema interamericano. Então, é uma corte bastante dialógica com o sistema interamericano. No que diz respeito aos temas mais relacionados à liberdade de expressão, ela é uma corte que tem também importantes decisões. E ela é uma corte que, em temas relacionados à internet, já tem decisões importantes falando de moderação de conteúdo, né, dentro da internet. Então, ela é uma corte que vem, embora tenha a mesma dificuldade brasileira, que é não ter uma regulação específica para as plataformas digitais, ela vem tocando nesses temas de uma maneira significativa. Mas a senhora se recorda, por exemplo, se a contribuição dela, mesmo diante dessas dificuldades, que são as mesmas que o sistema jurídico brasileiro enfrenta, ou enfrentava, né? Pelo menos nós temos o Marco Civil agora. Né? Claro. Agora nós juntamos para cá. Ela indova antes do Supremo nesse... Ela decide antes do Supremo temas, por exemplo, relacionados à moderação de conteúdo. No Supremo, a gente vai ter, né, a decisão mais importante relacionada às questões envolvendo a internet, ela sai, né, só no ano passado, que é justamente a discussão sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. É que o ministro Toffoli votou no ano passado, dezembro do ano passado, não é isso? Não, ele já foi votado antes, mas o acórdão final, né, da sentença, ele foi publicado mais recentemente. É uma decisão do ano passado. Então, essa decisão do Supremo, ela só vem, né, no ano passado. Mas a gente já tem, na Corte Constitucional da Colômbia, a gente tem uma decisão anterior, né, que vai tratando desses temas relacionados, especialmente, eu acho que isso, a Corte Constitucional da Colômbia olha antes, ou nas suas decisões, essa questão do poder das empresas privadas, ou como a plataforma, né, faz moderação de conteúdo, de que maneira que ela pode afetar direitos fundamentais a partir dessa moderação de conteúdo, mas todos os países trabalhando muito, os países latino-americanos, e por isso a razão do livro, eu insisto muito de que é muito difícil a gente fazer frente, né, ao poder político e econômico que tem as plataformas digitais. Né? Então, individualmente, é sempre mais difícil a gente se movimentar contra empresas que têm, né, alcance global. Exato, esse alcance global. Né? Agora, apelo, claro, apelo, né? Porque eu fico imaginando, perdão por interrompê-la, mas eu fico imaginando uma divergência entre um governo de um determinado país, seja ele grande ou pequeno, ou médio, e uma dessas empresas, né? E a empresa, de uma hora para outra, diz, olha, tudo bem, eu vou me retirar, alguma coisa desse tipo. Quer dizer, é um poder que eles têm enorme, porque nossas vidas começaram a depender enormemente dessas plataformas. Quer dizer, não bastasse a comunicação, que é extremamente importante, fácil, mas nós ainda poderíamos ter uma solução de ligar, enfim. Mas quando você transfere para sistema bancário, né? Consulta de dados de hospital, por exemplo, né? Enfim, realmente é um poder
muito grande, né? As empresas de tecnologia, de modo geral, né, são empresas com muito poder econômico, mas também com muito poder político. Estratégico, né? Estratégico. Então, eu acho que toda a história, né, de empresa e direitos humanos, ela parte dessa perspectiva, que, por certo, muitas vezes os estados não querem regular as empresas, mas muitas vezes eles não conseguem fazer frente ao poder das empresas, né? Então, reconhecer que isso existe e é assim, e empresas de tecnologia, especialmente, atuam muito em oligopólios, a gente não tem um monte de plataforma digital, por exemplo, quando a gente está falando de internet, né? A gente tem uma redução muito grande de poder nas mãos ainda de poucas empresas. Então, essa migração, que muitas vezes a gente fala, tudo bem, se você não quer acessar uma determinada rede social, você acessa outra. Não é assim tão simples. Exatamente. Né? Porque são poucas empresas que concentram esse poder. Então, muitas vezes, discussões quando, né, você tem uma ordem judicial que diga você precisa ter um representante legal no país, né? Essas são decisões que não são todos os países que conseguem bancar, de alguma maneira, esse equilíbrio de forças, né, que ele vai acontecer. Talvez a nossa grande lição, ou por que tanto, né, o mundo olha para o Brasil em termos dessa dinâmica que a gente tem com as plataformas, foi porque a gente insistiu, né, o Supremo insistiu a partir das suas decisões de fazer frente a esse poder que as plataformas digitais têm. Agora, isso também depende do tamanho do mercado que você tem para oferecer para essas empresas. Esse não é um dado menor. O Brasil é um país que tem muitos usuários, né, de redes sociais. A gente é um dos países que usa de maneira muito intensa as redes sociais. E a gente tem países, obviamente, que são muito menores em termos de mercado, e que vão ter mais dificuldade para fazer frente a essas empresas. Então, o Brasil ele também precisa ser olhado na sua excepcionalidade com relação ao tamanho do mercado que a gente tem, que interessa, obviamente, para essas plataformas. Agora, a inexistência de legislação, que a senhora mencionou desde o início, que afeta o sistema interamericano, que é o que a senhora pesquisa, evidentemente que o Brasil já supriu essa situação. A senhora tem acompanhado como estão, por exemplo, nos principais países do sistema interamericano? México, Colômbia, Argentina, Chile. Provavelmente há discussão nos parlamentos, mas como estão esses países no que diz respeito a legislar sobre plataformas, relações entre plataformas e governo e cidadãos? Em todos os países latino-americanos, especialmente esse que você mencionou, a gente vai ter decisões constitucionais importantes, né? Vai ter projetos de lei, né? Nenhum deles, em nenhum dos países latino-americanos existe, por exemplo, né, nos moldes da União Europeia, existe uma legislação que regule especificamente as plataformas, né, ou o modelo de negócio dessas plataformas digitais. Então, todos o que a gente tem são projetos de lei. Grande parte dos projetos de lei na América Latina tem uma preocupação grande com a questão da desinformação. Então, a gente tem muitos projetos que se preocupam mais com a desinformação do que exatamente com a regulação do modelo de negócios, né, das plataformas digitais. Mas a gente não tem... O Brasil é o país que mais é referência com relação a esse tema. Primeiro porque a gente tem, né, e já tinha o Marco Civil da Internet, quando toda essa discussão envolvendo, né, as redes sociais ela começa a acontecer.
A gente aprova no ano passado, né, também o marco, o ECA digital, que ele regula de alguma maneira as questões, mas preocupado exclusivamente com crianças e adolescentes. Então, o Brasil ele tem mais vanguarda, né, dos países latino-americanos, ele é mais... produz mais inovações com relação à regulação das plataformas digitais. Agora, a Austrália, há 4, 5 meses, aproximadamente, inovou, né? Me parece que é o primeiro país do mundo a estabelecer um limite para adolescentes, né? Menor de 16 anos não pode acessar a internet. A senhora acha que é uma tendência? A senhora vê isso como positivo? Enfim. Essa é uma tendência mundial, né? A gente já tem outros países, né? A Inglaterra também já tem regulação nesse sentido, né? Que tem a Inglaterra é um país que tem uma proteção robusta com relação ao tema de crianças e adolescentes. A Espanha tem discussões importantes nesse sentido. Existe uma tendência, né, de limitar realmente o acesso às redes sociais, às plataformas digitais, para crianças e adolescentes menores de 16 anos. O que a gente fez no Brasil foi impulsar, né, uma legislação que, na verdade, o que ela pede é o cumprimento da legislação que já existe, que é, né, da autorregulação que já existe, porque as próprias plataformas têm, né, um limite, né, que é de 13 anos, mas que esse limite nunca foi efetivamente cumprido pelas plataformas digitais. Então, o que ela pede é que as empresas criem mecanismos para fazer verificação de idade, né, e que pelo menos essa autorregulação que a própria empresa se colocou, ela seja respeitada. Mas eu acredito que essa tendência mais protetiva estatal, né, de dizer está proibido o acesso até 16 anos, ele vai especialmente, né, Europa acompanha essa tendência. Há pouco a senhora falou sobre a União Europeia, quando a senhora fez uma comparação dizendo que o Brasil estava avançado no que diz respeito ao sistema interamericano. Nós sabemos que a Europa tem legislado bastante sobre esse tema em si. A senhora vê o sistema europeu como um modelo e também essa legislação europeia, de algum modo, ela pode ter atrapalhado, que é o que alguns falam, a criatividade, não sei se é a palavra adequada, mas o potencial europeu de avançar também, construir plataformas próprias, etc. Eu vou começar com essa tua última pergunta, né? Esse tema da inovação, ele está sempre aí, né? De que maneira a gente regula sem bloquear a inovação. Né? E o que justamente a legislação europeia tem de grande vantagem é que ela trabalha tanto para a regulação de inteligência artificial como para a regulação de plataformas. Ela trabalha a partir da ideia de riscos. Né? Quando você tem mais risco, você tem as empresas têm mais necessidade de prestar contas, de ter, né, mecanismos de transparência, e quando você tem menos riscos, você consegue ter um pouco mais de flexibilidade. Então, a Europa entende bem que o propósito da regulação não é, né, atrapalhar a inovação, é fomentar, obviamente, a inovação tecnológica, mas que essa inovação precisa ter, qualquer inovação tecnológica também tem que ser seguida aí de alguns parâmetros. Né? Então, o Digital Service Act, que é essa legislação que foi específica, pensada para a regulação das plataformas, ela trabalha a partir de riscos. E ela vai dizer, olha, todas as plataformas têm alguns riscos. Né? Então, um deles, por exemplo, é a afetação de processos democráticos e de debate público, riscos para crianças e adolescentes, riscos relacionados aos direitos fundamentais. Reconhecendo isso, eu, obviamente, vou ter que tratar de maneira diferente aquilo que são grandes plataformas e aquilo que são as empresas menores.
Então, ela traz uma série de regulações e de obrigações para aquelas que ela chama, no Digital Service Act, que ela chama das grandes plataformas, né, que são aquelas que dentro do espaço da União Europeia tem mais de 45 milhões de usuários. Então, ela reconhece que estas grandes empresas precisam ter mais obrigações, né, e tem, portanto, uma série de obrigações que as empresas menores não têm. Esse reconhecimento é importante quando a gente fala de qualquer tema relacionado à inovação. Porque as empresas grandes e pequenas não podem responder da mesma maneira, porque senão, de fato, a gente impede o desenvolvimento de novas tecnologias, né? Mas uma vez que você faz isso, também tem uma coisa importante na regulação europeia que... Por que eu te falo isso? O Brasil, o projeto de lei mais avançado que a gente tem no Brasil nesse momento, que discute a regulação das plataformas digitais, ele bebe muito da fonte do Digital Service Act. Mas a gente muitas vezes não olha que quando a Europa faz essa regulação das plataformas digitais, ela vem com um pacote de medidas. Nesse pacote de medidas, a gente tem o Digital Service Act, mas a gente tem uma lei de mercados digitais, porque ela não regula só o serviço que a plataforma oferece, ela regula o mercado. Ela olha para a questão do oligopólio, ela olha para a questão da ampla concorrência, né? A legislação europeia. A legislação europeia. Porque sem essas duas coisas, as coisas ficam um pouco desequilibradas. Então, a gente no Brasil olhou uma das regulações, né, e tenta mais ou menos copiar aquilo que é o Digital Service Act, mas não tem nenhum projeto que regulamente, por exemplo, o mercado digital. Então, ela vem com uma só perna para o Brasil, já começa por aí, né? Mas eu fiquei em dúvida. A senhora mencionou o Digital Act Service. Agora, que esse DAS, né, ele lança um olhar sobre os oligopólios. Não, a lei de mercados digitais. A lei de mercados digitais. Uhum. Europeia? Europeia também. Ela vem num pacote. Mas, saem as duas legislações. Sim, mas tem efetividade porque, digamos assim, eu não conheço de nenhuma decisão que, por exemplo, limite a atuação de uma dessas grandes plataformas que nós conhecemos e que nós dependemos. Então, quando fala em tratar do oligopólio, ela me parece que não enveredou por esse caminho, por hora, ou até agora. A gente tem muita dificuldade ainda, né? E já existem uma série de tentativas de decisões dessas, né? De limitar um pouco essas empresas. O que ela vem fazendo é tomando cuidado com novas aquisições. Né? Então, porque sentido. Você vai transformando aquilo numa... Né? Você vai fazendo aquisições de pequenas empresas, né? Até que você literalmente engole todo o mercado. Né? É a história da Meta, que na época era Facebook, que comprou o WhatsApp e comprou o Instagram. Né? Então, agora ela é essa superpotência ficou maior, né? Que a gente tem. Então, mas a gente também é importante entender, né? Tanto a lei de serviços digitais como a lei de mercados digitais é uma regulação que está sendo implementada na Europa. Uhum. Ela não está 100% concluída, né? A gente já tem alguns avanços, tem dificuldades, porque ela ingressa, né, em cada um dos países da União Europeia de maneira diferente, porque ela também reconhece que a União Europeia tem países em estágios e momentos diferentes, com regulações internas diferentes. Então, ela vem sendo implementada, né? Com relação às plataformas, já se avança, por exemplo, em termos de relatórios de transparência, a gente já começa a ter acesso. O quanto isso vai levar a uma modificação brusca desse cenário que a gente tem hoje, a gente não sabe. Entendi. Né? Não é possível dizer isso ainda. Há uma frase corrente que é um pouco
tem um lado de humor, digamos assim, mas que os americanos, que os Estados Unidos criam, a China copia e a Europa regula. Né? Me parece que há um pouco de verdade em cada uma dessas observações, né? Com relação às plataformas digitais, essa é uma grande verdade, porque a gente tem, né, grande parte das plataformas digitais é estadunidense, né? A gente tem essas empresas sendo, né, começando especialmente seus trabalhos, né, nos Estados Unidos, e depois, né, a China também tem, né, suas criações Tudo elas copiadas, né? de redes sociais, mas a gente, de fato, o primeiro mercado, né, que regula essas plataformas é realmente a Europa. Até porque os Estados Unidos, ainda que vinha pressionando de alguma maneira, né, especialmente no governo anterior, tinha uma preocupação de pressionar um pouco as plataformas, sim. Esse se alia completamente, né, às plataformas, tanto que eu falo, eu sempre nas aulas eu mostro para os meus alunos, eu não sei se você chegou a ver, circulou bastante na internet uma foto da posse do Donald Trump, em que estão, né, todos os CEOs das empresas de tecnologia, e eu falo, olha, é isso que a gente fala quando fala de poder político, né? Porque os Estados Unidos, nesse momento, de fato, se alia às plataformas. Teve lá o seu primeiro momento de namoro com o X, né, o antigo Twitter, agora já se separou, né? Mas eles vão ali naquela relação deles. Mas os Estados Unidos é bastante reticente em regular qualquer tipo né, de regular de alguma maneira essas empresas. Ao que a senhora se refere dessa divergência entre o Musk e o Trump, ela ocorreu por conta da revogação pelo governo Trump dos incentivos fiscais que eram concedidos às empresas que fabricavam carros elétricos. Como a Tesla é pioneira, embora seja muito pouco conhecida no Brasil, porque os carros, né, são caros, e enfim, não houve investimento, o proprietário da Tesla, Elon Musk, entrou em rota de colisão em razão dos automóveis. Mas não foi uma divergência sobre... em nenhum momento. Filosófica ou política. Tanto que retornaram, estão de novo muito próximos. Eu vejo aqui a página 132 e seguintes. A senhora se refere ao relator especial das Nações Unidas sobre a questão da interrupção de acesso à rede e que há uma obscuridade dos estados em encobrir abusos. E quando eu lia isso, me veio à memória, embora eu não seja estudioso do tema, mas me veio à memória o problema do Sudão, e eu vejo que logo em seguida a senhora trata aqui do Sudão, reproduzindo, abre aspas aqui, no Sudão, por exemplo, o acesso à internet foi suspenso durante várias horas, durante uma brutal repressão das manifestações. Como é que a senhora vê esse assunto? Como é que está esse assunto? A senhora cita que reproduz, tem uma nota de rodapé aqui, também das Nações Unidas, e aí fala no Bahrein, no Camarões, Gâmbia, Índia, Mianmar, Irã, né, Uganda e Montenegro. Por favor, nos comente sobre esse tema especificamente, que é muito importante também, né? Nós falamos até agora, a senhora discorreu muito bem, sobre a questão empresas versus governo e cidadãos, né? O relacionamento, mas há também o outro lado, especialmente em países pequenos e países autoritários, como o Irã, e Gâmbia, etc. Aliás, Gâmbia não está citado aqui, não.
de simplesmente Uganda, né? Simplesmente apertar um botão e dizer, olha, está suspenso a internet. Exato. Esse é um problema também crucial, né? Certamente, porque dentro dessa relação, muitas vezes um pouco disfuncional das empresas com os estados, né? Ou elas têm um hiperpoder frente ao Estado, ou elas são cúmplices do Estado. Né? Ou os estados são cúmplices das empresas. Então, muitas vezes elas servem também, as empresas privadas servem a regimes autoritários, né? Para fazer, por exemplo, esse tipo de interrupção. O que eu acho importante, né? A gente lembrar sempre. A gente tem uma série de coisas que a gente fala de impactos, digamos, negativos que a internet pode ter na vida das pessoas. Mas ela também tem uma série de impactos positivos. A organização de manifestações, né? O momento em que você consegue levar debate para uma ampla maioria de pessoas, né? Temas que não ganhariam a visibilidade que ganharam em razão da Primavera Árabe, né? Acho que foi né? pelo e-mail, né? Acho que na época não tinha, não sei se tinha já. Né? A questão da telefonia na Primavera Árabe, tanto que ali teve corte também de acesso à internet, né? Perdão. Então, o que a gente tem é esse impacto positivo, né? Essa força democratizadora que tem a internet e que teve de juntar movimentos sociais, de dar vozes a pessoas que estavam inicialmente excluídas dos debates públicos, de dar voz a temas que eram temas mais marginais e que não ganhariam a importância que ganharam em razão da internet, ele também tem que ser visto e deve ser preservado. O problema dos regimes autoritários é que eles se unem exatamente a essas empresas como grande parte, né, das manifestações hoje. A gente organiza pela internet, temas, né, candentes de debate público, a gente faz com discussões na internet, nas redes sociais. Elas são, aquilo que essas empresas dominam, elas são muito interessantes também para governos autoritários. O David Kaye, que é esse relator das Nações Unidas, era naquele momento para a liberdade de expressão, ele sempre falava, olha, dominar, né, ou voltar a dominar esse espaço hoje, né, dominado pelas empresas privadas, que é a internet, interessa tanto a governos democráticos como a governos autoritários, por razões diferentes. E no caso dos governos autoritários, sempre que a gente tem, né, grandes manifestações acontecendo, né, a gente tem suspensão de serviços de internet, serviços de telefonia. Naquele momento da Primavera Árabe, a Orange foi uma das empresas acusadas em atuar em cumplicidade com o governo do Egito, justamente por bloquear os telefones, né, das pessoas, porque você mina muito a capacidade hoje das pessoas se organizarem, se você tem, por exemplo, interrupções de acesso à internet. Então, sempre que existe manifestações, né, em países autoritários, as empresas de internet, e aqui a gente não está falando só das plataformas digitais, mas aquelas que fornecem o serviço também, né, de internet, elas acabam muitas vezes agindo em cumplicidade com os próprios estados. Não só isso, não só na questão, por exemplo, relacionada a né, manifestações ou bloqueio de internet, mas também de vigilância de defensores de direitos humanos, opositores de governos. Né? Você consegue rastrear a vida das pessoas hoje com relação àquilo que elas fazem na internet. Então, ela também voltar a dominar esse espaço, né, interessa bastante aos governos também autoritários. E a questão da universalização do sistema? A senhora chegou a tratar desse assunto em algum momento? No livro, eu simplesmente menciono, né, a quantidade de pessoas no mundo que realmente utilizam esse serviço e que, portanto, são impactadas pelas regras, né, como essas empresas atuam. A questão da universalização da internet, se a gente olha em números brutos, ela melhorou muito, né?
só que ela é sempre muito desigual. Né? Ela tem uma desigualdade enorme entre países do norte e do sul global, ela tem uma diversidade enorme entre pessoas mais jovens e pessoas né, com mais idade, ela tem uma desigualdade enorme entre homens e mulheres. Então, a gente continua tendo brechas, né, que tem muito mais a ver, não com universalidade, mas com conectividade plena. Por exemplo, a conectividade plena, ela está mais relacionada não só a acessar a internet, mas como eu acesso a internet, a que volume, por quanto tempo, né? Por quanto tempo, que rapidez, né? Com que rapidez, né? Que acesso a dados eu tenho. Então, a gente tem ainda brechas muito profundas, né, de desigualdade no mundo, embora se a gente olha em termos de números brutos, a gente vai ter um avanço muito significativo, né? Mas a gente tem uma desigualdade de conexão ainda muito importante. É curioso essa questão da dependência e da importância estratégica da internet, a questão da invasão russa na Ucrânia e da resistência ucraniana e a importância, voltando agora a Elon Musk, a importância do serviço dele de internet via satélite, né? Em que, em um primeiro momento, houve uma comoção social em 2022, em fevereiro de 2022, com a invasão, né, o grande invadindo o pequeno e tal, e foi a empresa, esqueci o nome, a esqueci o nome agora da empresa de internet. A de internet... Não é Intelsat. Bem, agora eu esqueci. E houve foi provido e depois de 8 meses, alguma coisa assim, ele fez, olha, eu vou retirar porque eu não estou lucrando. Né, e houve uma pressão do governo americano, na época do governo Biden, de fazer com que ele continuasse, porque a questão de mísseis, de saber se... né, mísseis que estão chegando, interceptação, drones, etc, etc. Então, veja a importância estratégica desse instrumento. Starlink é o nome da empresa. Que agora está com a tendência aí de juntar o Starlink, a empresa também de lançamento de foguetes, juntar tudo. Professora Ana, olha... muito obrigado por sua presença, uma conversa muito proveitosa e rica, né, sobre um tema extremamente importante, um tema absolutamente necessário que se discuta e se debata. Né? Então, o livro, como eu disse há pouco, no início, é O Poder Privado e Internet, da professora Ana Luísa de Santana, e eu deixo a senhora para as considerações finais em torno do livro, em torno da pesquisa, em torno do tema, por favor. Eu, primeiro, agradecer imensamente o convite, foi um prazer, uma alegria a gente poder conversar, porque, de fato, o tema, né, tá aí, agora a gente já passa, né, nesse momento, a discutir muito a questão da própria regulação da inteligência artificial, que se mescla, né, completamente em todos esses temas. Todas as áreas que envolvem direito e tecnologia são áreas muito apaixonantes e que eu tive a felicidade, na verdade, de começar já a trabalhar há bastante tempo e fui acompanhando, né, esse interesse também de novas pessoas que estão se interessando pela área, trabalhando, pesquisando. A gente tem muita coisa ainda a se fazer, né? O Brasil tem muita coisa ainda para fazer com relação a essa temática. Então, a academia tem uma importância enorme, né, para aportar uma série de conhecimentos com relação a esses temas, mas também aí todos os poderes envolvidos para que a gente possa ir avançando e garantindo que a gente tenha, né, desenvolvimento tecnológico com segurança, com proteção a direitos humanos. Maravilha.
Então, o livro, O Poder Privado da Internet, está disponível na internet, por óbvio, né? Fruto do trabalho de conclusão do curso de doutorado, da tese de doutorado da professora Ana Luísa de Santana. Eu quero agradecer a audiência de vocês, agradecer a presença da professora e até a próxima.